Olá pessoal, meu nome é Bruno Mussarra, sou sócio fundador da Energia Automação, onde hoje trabalho como diretor de negócios. Neste primeiro webinar promovido pelo Senocom, vou falar sobre a importância de utilizar os softwares adequados para que o trabalho nos centros de operações seja mais eficiente, consciente e seguro. Bom, essa é a nossa agenda. Inicialmente, apresentarei de forma breve a Energia Automação. Na sequência, falarei sobre a importância do tema. A apresentação está dividida em duas partes, uma focada na operação e outra na pós-operação. Em ambas, eu vou falar sobre conceitos envolvidos no tema e dar exemplos práticos de casos do dia a dia no centro de operações. Encerrarei com algumas considerações e abrirei o circuito para perguntas e respostas. Aqui na Energia Automação, nós desenvolvemos e customizamos softwares para que as empresas do setor de energia possam operar, gerenciar e analisar em tempo real, de forma intuitiva e precisa, o seu portfólio. Entre as nossas soluções estão o SCADA, que é composta por um conjunto de plugins que foram desenvolvidos sobre a plataforma Ellipse Power e hoje conta com inúmeras funcionalidades adequadas para a operação. O Gateway ONS é capaz de obter as informações dos agentes, tratá-las e distribuí-las para o operador nacional do sistema, conforme os seus requisitos do submódulo 2.7. Com o nosso aplicativo mobile, você acessa as informações sobre produção e distribuição de energia na palma da mão. A medição inteligente é uma solução ideal para empresas que atuam no mercado de compra e venda de energia. Já as nossas soluções de BI são adequadas para armazenar os dados de forma compacta e transformá-los em indicadores para que os gestores tomem suas melhores decisões. Nosso time também possui experiência para configurar e comissionar sistema avançado de gerenciamento da distribuição. Inclusive, nós temos uma ferramenta de simulação para o comissionamento ser automatizado. Já o DataVentus é o nosso software para o gerenciamento inteligente da performance de complexos eólicos, permitindo a análise e gestão das turbinas e também do BOP elétrico. Onde atuamos? Bom, atualmente grandes players do setor elétrico utilizam os nossos serviços e softwares para gerar, transmitir e distribuir energia com mais eficiência. São 10 anos de experiência completados esse ano. Nossa história é marcada por um intenso processo de evolução e crescimento, e hoje nós oferecemos um amplo portfólio de software para o setor elétrico. Nós somos campeões das certificações oferecidas pela Ellipse Software, sendo a primeira empresa do país a conquistar o certificado na plataforma Ellipse Power. Hoje, com diversos plugins que foram desenvolvidos sobre essa plataforma, nós construímos uma solução SCADA ideal para usinas, subestações e centros de controle. Aqui nós utilizamos técnicas de desenvolvimento ágil em nosso dia a dia, e isso alivia a pressão dos clientes em grandes projetos e maximiza a qualidade dos nossos softwares. Nós estamos acostumados a atender grandes players do setor de energia em projetos desafiadores. O nosso DNA inovador funciona como fonte de energia para desenvolvermos as soluções cada vez mais inteligentes para os nossos clientes. Nossa equipe é formada por profissionais com amplo conhecimento de mercado. Nós oferecemos serviço de suporte técnico no modo 24/7, inclusive com um portal de suporte para abertura e acompanhamento dos chamados pelos clientes. Aqui nós não temos procedimentos burocráticos, pessoal. Nós estamos sempre disponíveis para pronto atender os clientes. Atualmente, nós atendemos 7 centros de operações, as 2 concessionárias aqui da cidade de Campinas, onde estamos sediados, e 5 centros de geração. São mais de 1.000 subestações, são 15 usinas solares, são 32 usinas hidráulicas e 61 parques eólicos supervisionados pelas nossas soluções. Bom, vamos entrar no tema do nosso webinar então. Bom, qual a relevância do tema que foi escolhido?
Afinal, por que é importante que o centro de operações trabalhe de forma mais eficiente, consciente e segura? Uma resposta é porque a nova sociedade digital é cada vez mais dependente da energia elétrica e, portanto, cada vez mais exigente em relação ao desempenho do sistema. E como que nós podemos aumentar o desempenho do sistema, então? Uma das medidas, que podem contribuir para isso é usar softwares adequados como solução para tornar as atividades da operação e da pós-operação no centro de controle mais eficientes, conscientes e seguras. Do ponto de vista dos operadores, nós podemos dizer que o SCADA é o coração do sistema e, portanto, deve oferecer recursos gráficos e funcionalidades que o tornem adequado para a melhor operação. Mas afinal, o que é ser adequado, né? Bom, primeiramente, as telas do SCADA devem ser construídas conforme metodologias de HMs de alta performance visual. Por quê? Porque isso aumenta a consciência situacional dos operadores, que além da percepção dos dados, eles passam a ter a compreensão da informação e começam a projetar os cenários. Isso lhes permite tomarem melhores decisões e, consequentemente, realizam uma operação mais consciente. Vamos ver um exemplo? Essa tela exibe a produção dos aerogeradores de um empreendimento, juntamente com suas localizações. Do lado esquerdo, além das condições climáticas, cada bar graph representa a potência gerada por um aerogerador, o que permite a percepção dos dados pelos operadores. Já o fato dos aerogeradores que compõem determinado parque estarem representados por barras alinhadas verticalmente permite que os operadores comparem as gerações e assim compreendam quais são as turbinas mais e menos produtivas naquele momento. A consciência do cenário de produção, cruzada com a localização geográfica das turbinas, desperta um insight nos operadores que existe algo errado com o aerogerador menos produtivo. Além disso, um mapa pode apoiar o direcionamento de uma equipe de campo até a região para verificar se realmente há algo errado. Então, pessoal, nós podemos perceber quantas informações podem ser tiradas de uma tela construída de acordo com conceitos de alta performance visual. Além dos conceitos de alta performance visual, o SCADA também precisa ser projetado com foco no usuário e lhe oferecer boa usabilidade. Mas afinal, o que é usabilidade? A norma NBR ISO 924111 define usabilidade como a combinação de efetividade, eficiência e satisfação do usuário em um sistema. E as recomendações para isso são facilitar a sua aprendizagem, facilitar a sua memorização e diminuir a taxa de erros do operador. O resultado de um SCADA focado na usabilidade é uma operação mais eficiente, que comete menos erros e, consequentemente, mais segura. Como um primeiro exemplo, podemos usar a tela de uma unidade geradora hidráulica. A interface única e padronizada, independentemente do tipo de máquina ou do seu fabricante, ajuda o usuário, no caso o operador, no processo de aprendizado e de memorização. Visualizar de forma intuitiva o estado das pré-condições de partida e parada contribui para a memorização dos procedimentos e permite que a operação antecipe suas ações antes de manobrar a máquina, por exemplo. Outro exemplo são as telas de um complexo eólico e de uma unidade solar fotovoltaica. Ao disponibilizar a supervisão e o controle de todo o empreendimento, desde a unidade de geração até o bay de conexão, através de uma única tela minimalista, o SCADA dispensa as excessivas trocas de janelas, e isso diminui a taxa de erros do operador. Até aqui, nós falamos dos recursos gráficos de um SCADA adequado, mas além das telas, o SCADA pode automatizar processos que exigem intervenções manuais recorrentes e previsíveis
através de funcionalidades que se encarregam do trabalho chato e repetitivo, contribuindo assim para uma operação mais eficiente. Como exemplo dessas funcionalidades, nós podemos citar carregamento automático de ordens de despacho a partir da API do ONS, envio de alertas automáticos por aplicativos de mensagem como WhatsApp, disparo automático de ordens de manobra, integração do SCADA com o sistema de manutenção. Outro exemplo interessante é a funcionalidade que implementa a interface com medidores de faturamento. Através de um algoritmo inteligente, o SCADA automatiza o complexo processo de download da memória de massa dos operadores e gera um relatório no formato exigido pelo órgão regulatório. Isso, além de tornar o processo mais eficiente, possibilita que o agente reduza seus prejuízos com faturamentos incorretos. Para encerrar a parte da operação, software de inteligência artificial também podem interagir com o SCADA para prever respostas a situações adversas e assim diminuir o tempo de atuação dos operadores, aumentando assim a eficiência e a segurança do seu trabalho. Como exemplo, podemos citar uma ferramenta de Smart Alarms, um sistema de restabelecimento de circuito e sistemas de alívio de carga. Então, pessoal, até aqui nós discutimos sobre quais são os requisitos para um SCADA ou um sistema ser adequado para a operação. A partir de agora, nós vamos falar sobre a pós-operação. Embora a pós-operação não interaja em tempo real com o SCADA, o seu trabalho depende diretamente dos dados gerados pela operação dos sistemas elétricos através do SCADA. E nós sabemos que essa operação gera uma infinidade de dados, que caso sejam apenas armazenados em banco, ao invés de ajudar, podem se transformar em verdadeiros pesadelos para empresas, dentre os quais eu posso citar aqui aumento de gastos com serviços e plataformas de armazenamento, aumento de decisões erradas, menor eficiência operacional. O resultado disso, é a diminuição do desempenho do trabalho da pós-operação e, consequente, redução da lucratividade da empresa. Então, como o uso de softwares podem tornar as atividades da pós-operação no centro de controle mais eficientes, conscientes e seguras? Uma resposta é aplicar soluções de Business Intelligence que são adequadas para melhorar o seu desempenho. Mas afinal, o que é um BI adequado? Vamos lá então, vamos ver o que é. Uma primeira camada de BI é imprescindível que exista um software PINS configurado adequadamente para armazenar os dados de interesse utilizando o menor espaço possível. Além disso, é fundamental que estes dados sejam traduzidos em informações contextualizadas e indicadores chaves do processo, porque isso vai contribuir para que o real cenário do sistema elétrico seja percebido, interpretado e projetado pela pós-operação, que, consequentemente, passa a tomar suas decisões de forma mais consciente. Vamos ver um exemplo? Bom, este exemplo é o relatório de disponibilidade de religadores. A partir de dados simples provenientes do SCADA, como status da comunicação com cada equipamento e estampa de tempo, o software BI consegue gerar indicadores de disponibilidade por equipamento, por região e por tipo de tecnologia de comunicação, se é rádio, modem, GPRS, etc. E com essa informação em mãos, a pós-operação pode criar estratégias conscientes, selecionando o tipo de comunicação que é mais adequado para determinada região, por exemplo. A capacidade da solução BI trabalhar totalmente integrada ao SCADA é um diferencial capaz de aumentar a eficiência e a segurança das atividades da pós-operação. Com esse nível de integração,
Os especialistas aplicam o seu conhecimento e o seu tempo na análise, sem a necessidade de manipular os dados ou organizá-los para atender um formato específico exigido por um software de BI. Além de contribuir com o aumento da eficiência das atividades da pós-operação, menos manipulação manual de dados reduz a incidência e a propagação de erros, o que aumenta a segurança das decisões. Vamos ver um exemplo? O Boletim de Interrupção do Suprimento de Energia, chamado BISE, é um relatório que tem como objetivo consolidar os dados de perturbações com corte de carga acima de 100 MB por um período maior do que 10 minutos. A concessionária precisa enviar esse relatório ao Operador Nacional de Sistema para que sejam estabelecidas medidas de prevenção de eventos de interrupção. Antes da implementação da solução adequada, a pós-operação levava em média uma semana para organizar e manipular manualmente os dados e assim gerar o relatório, que muitas vezes ainda eram susceptíveis a correções e gerava-se retrabalhos. Agora, com um dashboard, o BIS é disponibilizado em tempo real para consulta e geração de relatórios através de poucos cliques, o que é possível porque os dados são constantemente coletados diretamente do SCADA e algoritmos específicos rodam por trás da ferramenta de BI que se encarregam pelo trabalho pesado, deixando aí o trabalho dos analistas mais leve, mais eficiente. Outro diferencial para as soluções de BI é a sua capacidade de integrar algoritmos inteligentes capazes de prever os comportamentos anômalos para nortear manutenções preventivas. Essa capacidade contribui para o aumento da vida útil dos equipamentos, o que torna a operação do sistema elétrico mais segura. Além disso, as intervenções podem ser melhor planejadas visando a otimização da produção e, consequentemente, a maximização da lucratividade da empresa. Mas isso passa pela eficiência da pós-operação. Um bom exemplo é a solução de BI capaz de estimar a vida útil de transformadores e, assim, priorizar a manutenção preventiva destes equipamentos. Isso é possível através do uso de um software capaz de extrair do SCADA as leituras de concentração dos gases presentes nos transformadores e, a partir daí, executar algoritmos preditivos que utilizam a inteligência artificial para prever a vida útil dos transformadores e, assim, gerar um relatório com a lista dos top 10 que demandam manutenções, por exemplo. A reflexão aqui é: por que eu priorizaria um transformador sadio se um mais deteriorado exige a minha atenção especial neste momento? Percebem como a atuação da pós-operação pode fazer toda a diferença, principalmente se ela for mais consciente, eficiente e segura? E podemos ir além. Por que gastar o nosso precioso tempo e dinheiro com deslocamento para tomar decisões que podem ser antecipadas se conhecermos os dados na palma de nossas mãos? Nos dias de hoje, é possível levarmos os centros de operações para qualquer lugar, através de um aplicativo mobile, o que torna as atividades da operação e da pós-operação mais eficientes, mas sem perder a segurança. Bom, então, podemos dizer que o nosso modo de vida atual nos deixa extremamente dependentes da energia elétrica. E nós, como consumidores, queremos cada vez mais qualidade por um menor preço. Melhorar o desempenho do sistema elétrico através de um trabalho mais eficiente, consciente e seguro no centro de operações pode ser uma boa alternativa para as empresas do setor de energia obterem superávit nessa balança e, assim, atingirem melhores resultados. E como mostramos, a melhor atuação no centro de operações passa pelo uso de um SCADA desenvolvido segundo os conceitos de alta performance visual, dotado de funcionalidades automatizadas e totalmente integrado a ferramentas de BI, que, por sua vez,
fornecem relatórios e diagnósticos preventivos e preditivos. E atualmente, tudo isso pode ser carregado na palma da mão por meio de soluções inteligentes, soluções que são desenvolvidas pela Energia Automação. Bom, era isso, pessoal. Os interessados em maiores informações sobre a energia automação e nossas soluções, por favor, fiquem à vontade para entrar em contato comigo. Gostaria de lembrar que no dia 24 de setembro faremos um segundo webinar e também estaremos no Senocom 2020 com o stand apresentando nossas soluções. Gostaria de agradecer a presença de todos e também a organização do Senocom pela bela iniciativa. Obrigado e me coloco à disposição para as perguntas de vocês.